Então vamos ler em Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler um versículo primeiro e os irmãos vão lendo sucessivamente. Diz assim o texto sagrado. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Esse dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 3. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto para um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, vamos orar a Deus nessa noite. Amém. Pedir para o irmão segundo orar. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nesse o Senhor ilumine, abra nossas mentes, para que nós possamos compreender mais da Tua palavra, para que esse estudo, Senhor, toque cada vez mais nosso coração e possa abrir, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor verdadeiramente quer falar conosco. Que o Senhor ilumine, instrua o irmão Otiniel para que passe com mais clareza, Senhor, para que nós possamos entender melhor. Senhor, em nome de Jesus, faz com que cada dia mais nós possamos, Senhor, adquirir e receber mais da Tua palavra, Senhor. Assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver se o irmão Gilberto aqui falou. Não. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo as correntes milenaristas. Nós vimos anteriormente o pós-milenismo, nós vimos o amilenismo e hoje nós veremos o pré-milenismo. O pré-milenismo ele se divide em duas vertentes, que é o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. E a gente vai tentar entender qual a diferença deles e como também eles diferenciam dos sistemas anteriormente apresentados. Então, como eu havia falado, hoje a gente vai ver o pré-milenismo, dividido em duas vertentes. Vamos ver um pouco do pré-milenismo histórico. Um detalhe interessante que a apóstola não apresenta, mas é que o pré-milenismo histórico ele tem esse nome, de pré-milenismo histórico, porque dos sistemas que nós estamos vendo, ele é o mais antigo de todos. Ele é o primeiro de todos. Aí depois a gente tem o desenvolvimento do pós-milenismo, depois a gente tem o dispensacionalismo e, por último, o amilenismo. Então, o pré-milenismo histórico tem relação com a sua historicidade, com a sua antiguidade. Alguém pode ler, por favor, essa primeira frase? É na página 33, não é isso, irmão? Deixa eu olhar aqui que eu estou sem a apostila aqui. Espera aí, só um minuto. 31. Deixa eu ver. Isso, página 31. 31? Mas aí, tá aparecendo na tela dos irmãos? Não, está aparecendo você. Tava, mas você saiu, tirou. Agora tá. É porque lá na 33 era onde falava do pré-milenismo histórico. Isso, é isso mesmo. Aí, quem pode ler aqui, nessa parte tá na tela aí, por favor. No pré-milenismo, temos uma perspectiva bastante popular, especialmente nos círculos evangélicos,
ou conservadores. De certa forma, essa concepção é clara, definida, simples e direta. Pode continuar. A silhueta de seus aspectos principais é facilmente visualizada. Entretanto, por haver duas vertentes distintas de pré-milenismo, às vezes é difícil determinar quais são os aspectos gerais do pré-milenismo e quais são os aspectos específicos dos dois subtipos. Pronto, então, o que é que a gente observa? Em relação às correntes anteriores que nós vimos, teoricamente, o pré-milenismo ele é mais fácil de compreender. Por quê? Ele é o que é mais popularmente conhecido. Aqui na nossa apostila, o autor ele vai tratar o pré-milenismo de forma geral. Em alguns pontos, ele vai diferenciar o histórico do dispensacionalista. Então, a gente observa que há essa facilidade por conta que ele é um sistema mais familiar em relação aos anteriores. A dificuldade, às vezes, consiste nesses dois subtipos, né, que é quando ele se divide em histórico e em dispensacionalista. Até aí está dando para compreender? Ah, Agora a gente vai ver... Pronto, irmão Gilberto conseguiu. Tá aqui tentando ver com ele. Sim. Vai ser o irmão Gilberto. Então aqui, meus irmãos, a gente tem o panorama do pré-milenismo. Em primeiro lugar, a gente vê como é que funciona o reino no pré-milenismo. Na concepção pré-milenista, o reino, observe bem aqui, o reino ele é o quê? terreno. Terreno. O reino ele é terreno. Isso aqui é um ponto que distingue o pré-milenismo do pós-milenismo e do amilenismo. Vamos lá, voltar um pouco. Para o amilenista, o reino, ele é o quê? Quem lembra? A milenismo, o Isso. reino já veio. O reino o quê? Já veio. Isso, o reino já veio e esse E reino ainda ele está acontecendo no céu. E esse reino, ele ainda vai vir, mas no futuro. Né? Então, tem essa distinção. Mas não é um reino terreno necessariamente como o pré-milenismo ele aponta. Para o pré-milenismo, o reino ele é terreno. Ele tem que existir literalmente, certo? Esse reino, ou seja, ele só vai existir nessa perspectiva aqui, enquanto reino terreno, quando Cristo vier à Terra, quando acontecer a segunda vinda de Cristo. E para os pós-milenistas, o reino também já veio, já está presente e já atua no coração também dos cristãos. Em comum com o pós-milenismo, o pré-milenismo afirma que haverá um período em que a vontade de Deus será feita na Terra. Opa, mais alguém? Irmão Período... Gilberto, Oi, irmão pode Gilberto falar. não está conseguindo. Irmão Gilberto não está conseguindo ouvir. Então, em comum, né, com o pós-milenismo e o pré-milenismo, afirma que haverá um período em que a vontade de Deus será feita na Terra. Um período em que o reino de Cristo será uma realidade entre os homens. Esse reino implica a existência de perfeita paz, retidão e justiça entre os homens. Então aqui a gente tem... Pode falar. Pode ser, irmãos. Pai, seu irmão Zilene, tá ouvindo direitinho? Tô. Tá vendo também? Vocês estão em que página? Eu liguei agora. Tá na página... 31. Alguém puder ajudar a página? 31. 31. Legal. Então, aqui voltando, aqui nós temos algo em comum com o pós-milenismo, né? Que quando diz aqui, a vontade de Deus será feita na Terra, um período em que o reino de Cristo será uma realidade entre os homens. Só que a diferença aqui, irmãos, é que esse reino, para os pós-milenistas, não é literal, como o reinado de 1000 anos.
onde Cristo vai reinar literalmente na terra, né? Mas aqui o reinado acontece através dos cristãos, do coração dos cristãos, para os pós-milenistas. Aí esse reino implica a existência de perfeita paz, retidão e justiça entre os homens. Todos dois creem que o reino tem que ser dessa forma aqui. Paz, retidão e justiça entre os homens. Alguns pré-milenistas consideram que o período é literalmente de 1000 anos. Então aqui, é uma distinção básica. Uma grande parte, se não a maioria dos pré-milenistas, eles vão defender a literalidade do milênio. O milênio tem que ser 1000 anos. A grande maioria dos pré-milenistas, eles defendem a literalidade do milênio. Aí alguns são menos literais, né? Vão dizer que o milênio não necessariamente é 1000 anos, mas é simbólico. Só que a grande maioria é que o milênio ele é 1000 anos, dia após dia, minuto após minuto. O fato essencial, no entanto, é que esse reino será na terra e Jesus Cristo estará fisicamente presente. Estará fisicamente presente. Isso aqui é um detalhe. Lembra, no amilenismo, não há necessidade de Jesus estar fisicamente presente e no pós-milenismo também não. Tá dando para os irmãos compreenderem? Tranquilo. Para o pré-milenista, Jesus tem que estar fisicamente no milênio. Certo? Então, de acordo com a concepção pós-milenista, o reino de Deus será na terra, mas Cristo não terá voltado fisicamente. Então, esse aqui é um detalhe importante. Assim como também os amilenistas, eles creem que o reino de Deus está acontecendo mais no céu. Então, esses dois diferem do pré-milenismo. A realidade desse milênio terreno não se dará por meio de um processo de crescimento ou desenvolvimento gradativo. Outro detalhe, o pós-milenista, ele vai crer que o reino de Deus ele vai vindo aos poucos, gradativamente. O milênio vai se estabelecendo de forma gradativa. Já para o pré-milenista, o milênio ele se estabelece de forma cataclismática, de uma forma emergencial, de uma forma que todo mundo vai saber que aquilo ali é o milênio. Não é algo que a gente fica com dúvida, vai ser algo, milênio começou. O milênio não será meramente uma extensão e aperfeiçoamento de tendências já presentes na Terra. Isso aqui é interessante porque o pós-milenista ele vai dizer que as coisas vão melhorando, vai se desenvolvendo e que o milênio vai ser o aperfeiçoamento disso. Já para os pré-milenistas, não. O milênio é uma coisa totalmente diferente de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós desfrutamos aqui na Terra. Ele não será levado a efeito nem pela engenhosidade humana, nem pela melhoria social. Na realidade, será precedido por uma deterioração e não uma melhoria das condições espirituais, como também sociais. Então, o pré-milenismo crê que antes do milênio ser estabelecido, as coisas elas vão piorar. A tendência é que as coisas elas se tornem cada dia mais pior. As pestes, os terremotos e todas as outras coisas associadas a essa piora do mundo, essa deterioração do mundo. Aí os pré-milenistas eles aplicam a declaração de Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 12, sobre o esfriamento da fé dos homens ao período de tempo imediatamente precedente à segunda vinda. Deus usará seu próprio poder. Então, antes de Cristo voltar, o amor dos homens vão esfriar. Tudo aquilo que está lá descrito em Mateus capítulo 24 se aplica ao momento antes da volta de Cristo. Um outro detalhe, que eles trazem é a questão da grande tribulação.
Uma grande tribulação imediatamente precederá o milênio e que isso, na realidade, intensificará os efeitos do milênio. Então, para o pré-milenista, vai haver um momento de grande tribulação. E esse momento ele é notório, ele é conhecido. Existe uma diferença básica entre o dispensacionalista e o pré-milenista histórico, que a gente vai ver mais à frente. Mas ambos vão crer que para o milênio acontecer é necessário que a grande tribulação aconteça antes, que a grande tribulação venha antes. Como é que será essa grande tribulação? Ela será um período... Oi, por não, irmão segundo. E também, no caso do pré-milenismo, o arrebatamento ainda acontece antes da grande tribulação? Então, existe uma diferença, né, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Para o pré-milenista... Oi? Não, tranquilo, pode explicar. Para o pré-milenista histórico, deixa eu fazer um desenho aqui. O arrebatamento, aqui bem no cantinho, eu estou colocando aqui, o arrebatamento, ele se dá no momento da segunda vinda de Cristo. Então, Cristo está voltando e o arrebatamento acontece. Isso aqui é em um momento único. Em um momento único após o milênio. Para o pré-milenista histórico. Para o pré-milenista... Deixa eu ver se eu apago aqui. Para o pré-milenista dispensacionalista, o que vai acontecer é o seguinte: o arrebatamento vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Só que essa segunda vinda, ela é em dois momentos. A gente tem a primeira fase, que Cristo vem e fica nos ares, ele não desce, a igreja sobe até ele, e a partir disso é que começa a grande tribulação, a tribulação. Depois disso, a gente vai ter a segunda vinda de Cristo. Então, Cristo, ele volta antes do milênio ser estabelecido. Então, a gente tem aqui a primeira fase e a segunda fase. O arrebatamento para o dispensacionalista acontece aqui. Os que foram arrebatados estão no céu e eles vão voltar com Cristo aqui, no término da grande tribulação. Nesse momento em que eles estão no céu, é onde vai acontecer as bodas do Cordeiro e é onde também vai acontecer o julgamento dos cristãos para o galardão. O julgamento que vai acontecer aqui não é um julgamento de condenação, mas é um julgamento para galardão. Então, aqueles que trabalharam, digamos assim, mais na obra do Senhor serão mais galardoados, e aqueles que trabalharam menos serão menos galardoados. Deu para compreender? Deu. Amém. Pronto, então essa é a distinção básica entre eles, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente com um outro gráfico, mas é isso que eles pensam acerca do arrebatamento. E essa é uma distinção básica entre o histórico e entre o dispensacionalista. Mas ambos creem que a segunda vinda de Cristo é antes do milênio acontecer. Então, como é que será essa grande tribulação? Essa grande tribulação, ela será um período de intensa angústia que vai ser diferente de qualquer coisa que tenha acontecido na Terra. Poderá incluir fenômenos cósmicos, perseguição e grande sofrimento. Então, a grande tribulação, de fato, é um momento que todas as mazelas elas vão ser intensificadas.
Então, nessa perspectiva, irmãos, teoricamente, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Porque, caso contrário, né, se formos dispensacionalistas, nós estaríamos sendo arrebatados. E se fosse histórico, ainda não está na intensidade que caracteriza a grande tribulação. A não ser que esteja começando com o coronavírus. Né? Está bem pertinho, então. Pois é. Então, os pré-milenistas diferem se a Igreja de Jesus Cristo estará presente na Terra durante a tribulação ou se Deus a removerá da Terra imediatamente antes da grande tribulação. Então, esse aqui é o ponto cujo qual eu falei a vocês. Para os pré-milenistas históricos, eles, em sua grande maioria, são pós-tribulacionistas. Eles vão defender que a igreja ela vai passar pela tribulação. Vai passar pela grande tribulação, mas que Deus vai livrar a igreja. Já Isso os... é a visão do histórico. Oi? Isso é a visão do histórico. Do histórico. Já o dispensacionalista defende que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja estará com Cristo nos céus durante esse período de 7 anos de tribulação. 3,5 de tribulação e 3,5 de grande tribulação. Então, os pré-milenistas diferem... eu tinha colocado do outro lado, porque tinha perdido uma parte lá embaixo. Essas duas posições, conhecidas respectivamente como pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. A gente não vai se aprofundar nas visões pós, pré e meso, porque, caso contrário, a gente ia entrar em outros pormenores e o tempo não nos permitiria. Mas, no geral, os pré-tribulacionistas, esses daqui, eles são dispensacionalistas. Tá bom. Oi? Não, eu falei com o Gilberto. E geralmente os pós-tribulacionistas, eles são históricos, amilenistas e pós-milenista. Né? Então, geralmente eles se colocam como pós-tribulacionista. Então, aqui a segunda vinda de Cristo trará Satanás e seus ajudadores sob controle, prendendo-os por 1000 anos. Veja bem, para o amilenista, para o pós-milenista, Satanás já está amarrado. Porém, para os pré-milenistas, Satanás ainda será amarrado. Ele ainda será amarrado. Isso vai permitir com que a igreja ela desfrute dos 1000 anos de fato em paz. Quando termina o processo dos 1000 anos, é que Satanás ele é solto para fazer algumas astúcias rapidamente, mas Deus já o combate de forma gloriosa. Então, Satanás é preso, né? Sem isso, naturalmente, as condições previstas para o milênio seriam impossíveis. No entanto, perto do fim do milênio, então a gente tem aqui o milênio, e quando está chegando ao fim, alguns colocam... eu ia falar uma coisa que era a questão da Armagedon, mas é antes. Satanás será solto por um breve tempo e se empreenderá uma luta final desesperada. Depois, ele e seus demônios serão completamente derrotados e lançados no lago de fogo preparado para eles. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos. O lago de fogo, ele ainda não foi inaugurado. Né? Ele vai ser inaugurado por esse período. Né? É aqui onde o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Há um outro detalhe importante, as duas ressurreições, né? Ou são as duas ressurreições, que a gente encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Vocês lembram o que é que o amilenista defende sobre as duas ressurreições?
Para o amilenista, as duas ressurreições, elas são físicas. As duas ressurreições para os amilenistas são físicas? É. Oi? Física e espiritual, né? Isso, física e espiritual. Já para o pré-milenista, as duas ressurreições, elas são físicas. Elas são físicas. Isso é um detalhe muito importante. Então, eles têm essa compreensão, certo? A primeira ressurreição é uma ressurreição corporal e a segunda ressurreição é uma ressurreição corporal. A diferença é que a primeira ressurreição é para quem? A primeira ressurreição é para quem? Mas quem crê. Oi? Os crentes. Para os crentes. Oi? E a segunda... Foi a mesma coisa. Foi a mesma resposta. Certo. E a segunda ressurreição é para os ímpios. Essa ressurreição aqui, ela vai acontecer depois do término do milênio. Essa outra ressurreição vai acontecer antes do milênio se iniciar. Então, todas duas, elas são físicas. O corpo tem que ressuscitar. Em relação à tribulação ainda, o ponto de discordância mais importante é a relação da igreja com a tribulação, que a gente já citou. O pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja será arrebatada ou removida da terra antes da grande tribulação. Já o pós-tribulacionista, ele vai defender, como nós já vimos, que a igreja permanece na terra durante a tribulação. E Deus vai proteger a igreja. O pós-tribulacionismo a ver como uma vinda única, como eu já também falei, ao final da tribulação. Já para o pré-tribulacionista, a vinda ela acontece em duas fases. Outras diferenças são mais sutis. Uma é a questão de atitude. O pré-tribulacionista, ele geralmente se interessa mais pela segunda vinda e por sua cronologia do que os pós-tribulacionistas. Isso aqui é um detalhe importante. Geralmente, quem você vai encontrar falando com mais facilidade sobre a volta de Cristo são justamente os pré-tribulacionistas. Os pós, sejam amilenistas, pré-milenistas históricos ou pós-milenistas, eles não dão tanta ênfase sobre a vinda de Jesus. Justamente pelos significados que eles dão ao milênio. Há também um pouco de... Oi? Alguém quer falar? Não? Há também um pouco de diferença de gênio entre os dois. O pré-tribulacionista, que geralmente são dispensacionalistas, como eu falei, frequentemente tem um tom mais judaico em seu milênio, em sua escatologia e em toda a sua teologia do que os pós-tribulacionistas. A gente vai ver mais à frente que existem três formas de compreender o relacionamento de Deus com a igreja e com o povo judaico, que é o aliancista, o neoaliancista e o dispensacionalista. Lá na frente tem um quadro que vai permitir que a gente compreenda melhor essa relação. Algumas doutrinas do pré-milenismo. O pré-milenismo histórico, ele ensina que a volta de Cristo não apenas será visível, pessoal e gloriosa ao mundo, como também ela está próxima. Observe bem. Aqui diz respeito à volta de Cristo como sendo visível. Aí, aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo literal para começar o milênio. Por quê?
para o dispensacionalista, a primeira fase da volta de Cristo, ela só é visível para os crentes e não para todas as pessoas ou para todo o mundo. Apenas a última fase da volta de Cristo é que vai ser visível para todos. Entretanto, antes dela, deverão ocorrer acontecimentos tais como a evangelização, a convenção de Israel, a grande apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Pecador, né? Oi? Cuidado é o pecado, né? O pecador. Certo. Mas quem é o homem da iniquidade? Satanás. O anticristo. O anticristo. Isso, o anticristo. Um detalhe aqui, irmãos, em relação à conversão de Israel, certo? Para o pré-milenista histórico, Israel, ele vai integrar a igreja. Então, a igreja absorve Israel. Portanto, só existe um plano. Para o dispensacionalista, a conversão de Israel, ela é diferente da conversão da igreja. Então, a gente tem os convertidos em Cristo, que são gentios, e nós vamos ter a nação de Israel, enquanto nação se convertendo em Cristo. Essa é uma diferença básica também entre os dispensacionalistas e os pré-milenistas históricos. Será um período de grande tormento, intensa angústia, diferente de qualquer coisa, como nós já observamos. Passado essas coisas, ocorrerá a segunda vinda de Cristo, acompanhada por vários eventos cataclísmicos impostos à igreja, a Israel e ao mundo como um todo. Acontecerá então a primeira ressurreição, que só poderá ser literal, isto é, física, e abrangerá os apóstolos e os mártires, bem como os santos fiéis. Os falecidos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados, aos quais foi prometido poder para julgar e reinar. Então, concluído a grande tribulação, na perspectiva histórica, é quando vai acontecer a ressurreição. Já na perspectiva, eu posso dizer, dispensacionalista, vai acontecer o arrebatamento, e depois acontece a ressurreição, ou instantaneamente acontece a ressurreição. Irmãos, conseguindo ver aí na tela? Bem. Pronto. Sim. Então, dito isto, convém mencionar que no pré-milenismo, os cristãos fiéis se encontrarão com Jesus nos ares, acompanharão o Messias à terra para a implantação do reino milenar e com Cristo reinarão. Eles estarão num inalterável e alto grau de relacionamento com Cristo, pelo que tomarão parte em seu reino milenar e aliciarão nas bodas do Cordeiro. Então, nessa perspectiva aqui, só para tentar clarear um pouco melhor, no dispensacionalista, a gente tem assim, ó. A gente tem aqui, ó. Quando Cristo vem nos ares, a igreja sobe e é arrebatada, os mortos são ressuscitados, e esse período aqui, ó, das bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, o julgamento, isso tudo vai acontecer aqui no céu. Enquanto isso aqui na terra, está acontecendo a tribulação e a grande tribulação. Aí, quando termina esse processo aqui no céu e termina a grande tribulação, Jesus ele vai descer com a igreja, e os mártires daqui da grande tribulação, eles vão entrar naquilo que vai ser chamado de
milênio. Então, todos vão reinar aqui com Cristo. Aqui vai ter a guerra, né, com Satanás e vai ser instaurado o milênio. Isso na visão dispensacionalista. Na visão histórica, pré-milenista histórica, a gente tem a mesma linha. Só que o que acontece? A gente tem aqui a tribulação, né, que seria esse período aqui, ó. Só que no lugar de a igreja estar nos céus, a igreja ela vai estar na terra, passando pelo período da tribulação. Aí quando terminar esse período, Jesus ele vai vir. Antes dele chegar à terra, os vivos são arrebatados para que os seus corpos eles sejam transformados em corpos gloriosos. E aí, os que já haviam morrido já estão voltando com Cristo aqui. E eles vão se encontrar nos ares e instantaneamente eles descem para reinar durante o período dos 1000 anos. Melhorou agora? Ficou ótimo, assim. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Nas duas visões, quando essa questão do milênio, a Terra em si, ela será transformada? Será uma nova Terra, um novo céu? Ou... Então, esse momento aí, ele só vai acontecer depois do milênio, nas duas visões. Só após o milênio. Porque quando o milênio terminar, aí a gente vai ter o julgamento. E a segunda ressurreição. Depois de tudo isso, é que a gente tem a vida eterna, que seria os novos céus e a nova terra. Seja nessa visão, seja nessa visão. Ambos concordam quanto a isso. Aí a segunda ressurreição que você falou seria dos ímpios. Isso, correto. Porque os crentes, eles já estarão aqui, ó. No milênio. Eles estão vivos no milênio, já estão reinando com Cristo. Seja nessa visão, seja nessa visão. Então, não tem mais nenhum crente morto. Eles estão todos vivos. Aí só resta ser ressuscitado os ímpios, que estão no inferno. Aí eles vão ser ressuscitados para comparecer perante o tribunal de Cristo, perante o juízo final. E eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Esse ponto aqui, ele é comum nas duas visões. Irmão, pode falar. Nesse caso não só o arrebatamento, ou seja, a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro na vinda de Jesus Cristo, né? E, no caso, os mortos irão ressuscitar e os que estiver aqui na terra vivos, eles serão arrebatados. Os crentes serão arrebatados, né? E irão ressuscitar os que morrerem em Cristo e serão arrebatados. E também, no caso, nessa primeira vinda de Jesus, quando subiu o povo de Deus, aí os ímpios, aquele que não quis conversa com Jesus, eles permanecem aqui na terra, não é isso? Isso, aqui, eles permanecem aqui na terra. Aí eles é quem vão passar pela grande tribulação, na visão dispensacionalista. Eles vão permanecer aqui na terra e o negócio aqui vai arrochar e vai ser seríssimo. A denominação da gente é nessa visão, né? É, aqui nessa visão. Dispensacionalista. Que é a visão mais popular, é a visão mais conhecida, é a visão atualmente mais tradicional, nesse sentido. Os assembleanos também, né, irmão? É a visão mais comum, né? Porque o que acontece? O dispensacionalista, ou o dispensacionalismo, ele surge por volta do século XIX. Então, era um período de muito avivamento. E, logo no início do século XX, né, pós-século XIX, a gente tem as duas grandes guerras,
fora outras coisas. Então, tudo isso foi direcionando para o dispensacionalista. Por quê? Na época que o dispensacionalismo surge, a visão predominante era pós-milenista. Só que o pós-milenismo diz que as coisas vão melhorando. Então, a sociedade estava vendo que tudo estava piorando. Então, isso favoreceu a divulgação do dispensacionalista. Além do mais, uma das bíblias de estudo chamada Bíblia de Scofield, ela foi fundamental para a divulgação do dispensacionalismo, porque era uma época em que poucas pessoas tinham acesso à Bíblia de estudo. E a Bíblia de Scofield ela foi muito distribuída e isso facilitou a divulgação do dispensacionalismo. Além do mais, no século XX, a gente tem uma série de filmes e livros chamados Deixados para Trás. Isso na década de 80, 90, era um boom, né, para aquela época. E eu me lembro que eu chegava a me reunir, quando criança, minha mãe levava, a gente não tinha TV, mas tinha alguns irmãos que tinham, levava para a gente assistir esses filmes lá. E era só o que se falava naquela época. Então, isso ajudou a difundir muito a visão dispensacionalista. Ela também se torna, tipo assim, a visão um pouco mais organizada. Sim. Tipo, uma ordem, tá entendendo? Ela é mais sistematizada. Ela é mais sistematizada. Isso é um dos pontos positivos que o dispensacionalismo apresenta. Inclusive, é porque não está aqui, está na casa dos meus pais, mas eu tenho um quadro que é chamado Plano Divino através dos séculos, que é até de um livro aqui que eu já mostrei, que aí lá vai trazer toda essa sistematização. Só que esse plano divino hoje ele não é tão utilizado como antigamente, porque foi se atualizando algumas coisas, né? E outras ideias em relação a ele foram surgindo e se aperfeiçoando. Mas ela é bem mais sistematizada e organizada do que as outras, sem sombra de dúvida. E também assim, como é a visão que a gente conhece mais, ela também se torna mais fácil de compreender. Eu já ia dizer isso. Porque todo mundo fala, ainda que ninguém estude, mas todo mundo fala. Não vai conhecer os detalhes, pormenorizado, mas todo mundo fala. Tanto é que tem muita gente que nunca estudou sobre ela, mas que defende. Mas que defende, justamente, perfeitamente. Quais seriam os pontos negativos dessa? Pronto, a gente vai ver um pouquinho mais para frente alguns pontos negativos da visão dispensacionalista. Deixa eu ver se eu acho esse plano para mostrar a vocês. Pronto, eu achei aqui. Não sei se vai prestar. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Esse plano ele era muito tradicional, sabe? Hoje já não é tão utilizado, se utiliza mais como um enfeite do que 5. Para os irmãos verem aí? Tá bom para ver. Eu já cheguei a ver um negócio. Oi? Eu acho que eu já vi isso na casa de algum irmão. Isso era muito tradicional de ter. Na igreja tem. Na igreja da gente, né? O pastor Norman também tem. Pronto. Na casa dos meus pais eu tenho um quadro desse. Pronto, tá dando para ver agora? Tá. Pronto, aí esse aqui é o livrinho que eu falei, tá vendo? É o livrinho que estuda esse mapinha aí, digamos, que é a visão dispensacionalista. Aí vocês têm aí, até mostrar
aqui, ó, que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Vamos tentar ver aqui. Ó, aqui vocês têm as dispensações, que a gente vai ver mais à frente, ó. Aqui a gente tem a primeira dispensação, inocência, segunda consciência, governo humano, patriarcal. Aqui a gente tem a era da igreja, a era atual. Aí aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ó, aqui a gente tem a grande tribulação, né? Aqui a era da igreja. Aqui o milênio. Tá vendo? Aqui é o milênio. Aqui o juízo final. Aí voltando na visão dispensacionalista. Ó, aqui é quando Cristo sobe ao céu. Aí aqui o sacerdócio de Cristo, atualmente. Aqui a era da igreja. Aqui são as 7 igrejas do Apocalipse. Aqui é como se fosse fases da igreja, sabe? Como se fosse fases da igreja. Aí aqui, ó, seria o final da era da igreja, aonde acontece o arrebatamento. Tá vendo o arrebatamento? Acontece a ressurreição, ó, aqui embaixo. A ressurreição. É onde também Cristo vem, né, e fica nos ares. Aí, a partir de então, acontece a grande tribulação. Tá vendo? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta, né, que é o diabo, o anticristo, o falso profeta, os exércitos, as guerras. Aqui é a Armagedon. Tá vendo a guerra de Armagedon? Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A última semana de Daniel, ela ocorre nesse período, Aqui, ó. Certo. Seria a última semana de Daniel. Deixa eu só localizar. Ó, aqui tem todos os textos de Apocalipse, tá vendo? Os 7 selos acontecem aqui, ó. As 7 trombetas acontecem aqui, as guerras acontecem aqui nesse momento. Aí aqui, ó, Cristo volta. Enquanto o pessoal está aqui, ó, na grande tribulação, isso aqui tá acontecendo, ó, no céu. Todo esse desenvolvimento acontece no céu. Aqui a gente tem as bodas do Cordeiro. Aqui a gente tem o tribunal de Cristo. Aqui é a atuação dos anjos a parte do céu. Aqui a gente tem, ó, quando Cristo volta, né, para inaugurar o milênio. Aí aqui a gente tem o milênio, né, que é o reino universal de Cristo durante 1000 anos. Aí aqui a gente vai ter o juízo final, né, que os ímpios vão estar passando, os anjos caídos eles vão ser jogados, né, nessa situação. Pronto. Então, assim, aí dá uma ideia geral, né? Só que, assim, esse quadro, ele já não é tão utilizado hoje, já tem algumas coisas que estão desatualizadas, mas você tem uma ideia geral que permanece acerca do dispensacionalismo. Já alguns detalhes que já estão um pouco diferentes. Aqui a gente tem a Nova Jerusalém, no céu, né? Nessa perspectiva aqui, se inaugura a Nova Jerusalém. Aqui, ó, pelos séculos dos séculos. Pronto, esse aí é o plano divino através dos séculos. Alguma questão? Todo esse plano aí, irmão, é baseado na palavra, né? Oi? Eu digo, todo esse quadro aí, esse plano divino, ele é baseado na palavra, né? Isso, baseado na palavra. Só que, assim, existem algumas interpretações aqui que são suposições, entendeu? Que está dentro do caso, no caso, está dentro dessas linhas aqui, do qual a gente está estudando, não é isso? Isso, porque, assim, tem coisas aqui que são suposições. Tem o texto bíblico, mas que a gente não tem como saber precisamente.
Com certeza, é. Entendeu? Aí por isso que eu estou dizendo que tem elementos aqui que já se tem um outro entendimento. Mas a lógica aqui, a linha, é essa aqui, a linha dispensacionalista. Uhum. É essa a ideia. Bom, Daniel, Pode falar. outra pergunta. A última semana de Daniel, ela inicia no arrebatamento da igreja, segundo essa visão pré-milenista e dispensacionalista? Então, em relação à última semana de Daniel, há algumas controvérsias e alguns entendimentos de quando ela se inicia, né? Quando se dá o seu início. Deixa eu ver se eu tenho aqui só para... Não sei se vai dar para mostrar a vocês. Paulo Júnior, a gente já está na metade da última semana do Daniel. Ele já está na metade, né? Ele disse que essa última semana era dividida em duas partes. Nós estamos na primeira parte. Pronto. Que aí seria essa primeira parte que a gente chama de tribulação, que seria 3 anos e meio. E a grande tribulação seria os 3 anos e meio restantes, né? Que é onde seria intensificado. Aí, irmão segundo, na visão mais tradicional, ela já começa a partir do momento do arrebatamento da igreja. A última semana de Daniel. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Acho que não vai dar para mostrar, não. Mas aí ela começaria quando a igreja é arrebatada. Seria a última semana de Daniel. Segundo a visão dos pré-milenistas dispensacionalistas. Perfeito, certo. isso. Perfeito. Então, dando continuidade. Dito isso, convém mencionar que no pré-milenismo os cristãos fiéis se encontrarão com Jesus nos ares, acompanharão o Messias à terra para a implantação do reino milenar e com Cristo reinarão. Eles estarão no inalterável e alto grau de relacionamento com Cristo, pelo que tomarão parte em seu reino milenar e ali cearão nas bodas do Cordeiro. Aí, segundo o pré-milenista Stanley Horton, Jesus confirmou essa esperança perante seus discípulos na última ceia, quando disse: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Para Horton, esse dia é o profetizado dia do Senhor, que trará consigo tanto julgamento quanto restauração. Esse fruto é o fruto da vinha que cresceu na terra. E aquele dia é o reino do Pai. E o reino do Pai deve não ser na terra, o reino milenar profetizado por João. Então, isso é um ponto comum entre as duas visões pré-milenistas. Aí, no final do governo terreno de Cristo, ocorrerá a segunda ressurreição para o restante da humanidade, com o objetivo de apenas levá-lo ao julgamento final. Após esse juízo, serão implantados o novo céu e a nova terra. Pronto, aqui estão os quadrinhos que a gente vai tentar entender um pouco melhor. A visão pré-milenista histórica, né, que diz isso aqui, antes do milênio, né? A volta de Cristo se dá antes do milênio. Por isso que pré-milenismo. Pós-milenismo, a volta de Cristo se dá após o milênio. E o amilenismo, a volta de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento, porque não há um milênio instaurado na Terra, como as visões anteriores. O reino de Deus, ele veio e ainda está por vir. E os cristãos ainda estarão na Terra quando o reino for consumado. Jesus voltará à Terra antes do descrito em Apocalipse capítulo 20. Os cristãos passarão pelo período da tribulação. Eles adotam uma perspectiva aliancista ou neoaliancista, que a gente vai ver mais à frente o que quer dizer isso. Então, aqui, uma ideia melhor. A gente tem aqui a cruz de Cristo, né? O evento da crucificação, da sua ascensão, ressurreição. Aí aqui inicia o tempo da igreja, depois a ascensão de Cristo ao céu. A partir disso, a sociedade ela vai cada vez mais piorando, até que vem o período da tribulação, aonde será o pior tempo da história da humanidade. Nessa perspectiva, a igreja
está aqui, nesse período. Aí Cristo, ele volta e começa o milênio. Aqui acontece a ressurreição e o arrebatamento, para que os mortos e os vivos, eles possam reinar com Cristo com corpos gloriosos, corpos transformados. Depois que termina o milênio, geralmente eles entendem como um período de 1000 anos, alguns simbólicos, mas a maioria 1000 anos. Quando termina esse período, é que vem o julgamento e a ressurreição dos ímpios. Os ímpios, eles serão ressuscitados para comparecer perante ao juízo final e serem julgados e condenados. Aí, após isso, temos a eternidade, os novos céus e a nova terra. Isso é a visão pré-milenista histórica. Até aí, tranquilo? Amém. Para eles, Israel, né, está aqui, ó, dentro da igreja, certo? Israel foi absorvido pela igreja. Não há distinção entre igreja e judeu. Então, é um só povo. Seria um plano só. Seria um plano só. Perfeito, um plano só. Não existe dois planos, é apenas um plano. Aqui, irmãos, a gente tem os principais pré-milenistas. Se os irmãos quiserem olhar aí. Esses daqui são os mais atuais, mais conhecidos. Observem, a maioria dos pais da igreja, eles eram pré-milenistas históricos. Alguém falou? Não, falei aqui com o Celinha. Certo. Ó, aí a gente tem aqui os mais conhecidos. Millard Erickson, Wayne Grudem, George Lade, Russell Shedd, Oscar Cullmann, Spurgeon, Charles Wesley. Charles Wesley, ele era irmão de John Wesley, né? Metodista. Pronto, esses aí são os principais defensores do pré-milenismo histórico. Aí aqui, irmãos, nesse quadro, a gente tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é isso que a gente vai entender. Observe que o antes do milênio ele vai permanecer. O que vai mudar é a compreensão da relação de Deus com o seu povo. É isso que vai mudar no que diz respeito ao pré-milenismo histórico. Antes de Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenal, 7 anos de tribulação afligirão a terra, que seria a última semana de Daniel. A maioria deles defendem o arrebatamento antes da tribulação. Outros são mesotribulacionistas. Isso aqui é assim, poucas pessoas defendem isso, que é o seguinte, os 3 anos e meio, a igreja vai estar presente, porque é uma tribulação leve. E os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então, a igreja fica 3 anos e meio e arrebatada 3 anos e meio. Mas essa não é muito aceita, nem muito difundida. Mas tem pessoas que defendem. Ou seja, aguardam que a igreja seja retirada na metade da tribulação. Aqui é o grande segredo. A gente tem 2 planos. Um plano para a igreja e outro plano para Israel. Seriam como se fossem 2 povos, né? E 2 planos. Durante a grande tribulação, Deus renovará a sua obra com a nação de Israel. E é onde vai haver a conversão. Então, a gente tem aqui, ó, a obra de Deus, né, aqui, com Israel, no Antigo Testamento, e a obra de Deus com a igreja. Aqui a gente tem a cruz de Cristo. Aqui a gente tem o período da pré-tribulação, o arrebatamento, né, que acontece aqui. É porque, na verdade, houve uma mudança nesse quadrozinho aqui, que eu... Deixa eu ver se eu tenho o original aqui. Eu mudei de slide. Pode falar. Esse período aí que Deus renovará a sua obra com
com a nação de Israel está ligado àqueles 144 mil? Também está ligado com os 144 mil. Deixa eu ver aqui o outro quadro. Pronto, isso aqui está melhor. Os irmãos estão vendo aí? Sim. É porque esse aqui era outro slide de outra. Então a gente tem aqui, ó, a obra de Deus com Israel antes, a cruz de Cristo e a obra de Deus com a igreja. Aí a gente tem aqui o período da pré-tribulação ou a mesotribulação. O que quer dizer isso? Como eu já falei, os pré-tribulacionistas, que é a maioria esmagadora, o arrebatamento acontece antes da tribulação. E tem alguns que vão dizer que o arrebatamento acontece na metade da tribulação. Só que isso aqui é uma minoria mesmo. Se conta nos dedos. E aí, depois de terminar a tribulação, a gente tem a segunda vinda de Cristo e o começo do milênio. Aí o irmão segundo, ele falou sobre os 144 mil. 144 mil tem relação com os judeus também, que serão convertidos a Cristo. E aí, assim, há discussões de quem são esses 144 mil e tal, mas também tem relação com eles. Deixa eu ver aqui se eu tenho um resumo disso. Tem também, fora os 144 mil, a grande multidão, né, que vem também da grande tribulação. Deu para compreender aí, irmãos? Amém. Pronto, aqui são os pré-tribulacionistas conhecidos aí. Os irmãos quiserem dar uma olhada, tirar uma foto. Pronto, eu fiz um print. Não, ainda não. Ó, em relação à pergunta do irmão segundo, sobre os 144 mil, ó, na visão dispensacionalista, eles vão entender que os 144 mil eles são crentes judeus, são 12 mil homens virgens de cada tribo listada no texto, escolhidos para ser testemunhas durante os primeiros 42 meses da tribulação de 7 anos. Essas pessoas se tornaram crentes durante os primeiros meses da tribulação. Serão selados e enviados como evangelistas. Após o trauma do arrebatamento e o início da tribulação, muitos que são deixados para trás começarão a investigar os significados deste evento. Estes 144 mil evangelistas judeus proclamarão o evangelho até cerca da metade da tribulação. Nessa época, eles serão mortos por conta de sua fé. Então, aí é o entendimento dispensacionalista. Ou seja, eles têm que ser judeus, não é assim, Montenegro? Tem que ser judeus, na perspectiva dispensacionalista. Pronto, porque tem uma linha, né, aí o pessoal testemunha de Jeová que... Não, aí é fora de série. Aí já é outra história. Ó, irmãos, assim, pré-dispensacionalista, a gente tem aqui os mais conhecidos, Scofield, como eu falei a vocês, que é o que mais ajudou a divulgar, Lewis Schaeffer, John Walvoorde, que muito forte, Dwight Pentecost, também muito forte, John Feinberg, Charles Hyde, Norman Geisler, que morreu há pouco tempo, Walter Kaiser Jr. Walter Kaiser Jr. ele é reformado e ele é dispensacionalista. Francis Schaeffer também é reformado dispensacionalista. John MacArthur é reformado dispensacionalista. Aí a gente tem alguns mesotribulacionistas, tá vendo que é bem pouquinho. E os dispensacionalistas progressivos, que é uma linha que se aperfeiçoou do dispensacionalista, que são esses daqui, e que no Brasil quase não tem literatura sobre o dispensacionalismo progressivo.
eu tenho um livro desse autor aqui, mas é sobre Romanos, e eu já li outro livro que tem esse autor aqui, esses dois, mas era discutindo pontos de vistas milenistas. Mas é bem escasso. O pré-milenismo dispensacionalista, vamos tentar entender, né? Denominamos pré-milenista tanto os históricos quanto os dispensacionalistas, haja vista o fato de ambos defenderem, em linhas gerais, que Cristo voltará antes do milênio e, literalmente, reinará sobre a terra por um período de 1000 anos, antes da instauração final de seu senhorio. Em seu manual de escatologia, antes de tratar dos principais fundamentos do dispensacionalismo, Dwight Pentecost inicia seus comentários partindo dos métodos de interpretação e acentuando, me lembrei agora, falei de Norma Gasley. Pronto. Essa aqui é a teologia sistemática de Norma Gasley. Aí ele é pré-tribulacionista dispensacionalista. Aí ele vai abordar a visão dispensacionalista nessa teologia. Partindo dos métodos de interpretação e acentuando, o problema de especial interesse para o estudioso de escatologia é a interpretação das passagens proféticas das Escrituras. Então, para os dispensacionalistas, a Bíblia ela se interpreta de forma literal. Eles valorizam muito o literalismo da Bíblia. Viu, né? A questão da literalidade dos dispensacionalistas, eles vão valorizar muito a literalidade, porque senão o tempo da gente não vai permitir. Em outra parte, Dwight Pentecost, ele vai afirmar o seguinte: a consideração primordial em relação à interpretação profética talvez seja que, como todas as outras áreas de interpretação bíblica, ela deve ser interpretada literalmente. O motivo pelo qual o método não literal de interpretação é adotado é quase sem exceção o desejo de evitar as interpretações óbvias do trecho, o desejo de harmonizar os ensinamentos das Escrituras com alguns sistemas de doutrina pré-determinados, em vez de pôr a doutrina em harmonia com as Escrituras, tem mantido o método vivo. Então, a gente observa aí como eles são literalistas e como eles valorizam o entendimento literal da palavra de Deus. Alguém pode ler esse trecho, por favor? Não, deixa eu passar para cá logo que é melhor. Bom, pronto. Aqui a gente tem a definição do dispensacionalismo. Esperar os irmãos. A gente tem a definição do que é que significa dispensacionalista. Então, dispensacionalistas são assim denominados porque compreendem que a história da redenção, esse aqui é a história da redenção está dividida em dispensações. A dispensação é definida como um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Cada dispensação é distinta e cada uma delas representa uma diferente prova para o homem natural. E desde que o homem não consegue vencer nas sucessivas provas, cada dispensação acaba num juízo. Então, aqui, irmãos, a gente observa o traço característico dos dispensacionalistas, que é isso aqui, ó. A dispensação é definida como um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à sua obediência a algumas revelações específicas da vontade de Deus. Isso aqui é o que marca as dispensações. Aí a gente vai ver as divisões da dispensação. Aqui a gente tem a divisão tradicional, que é a divisão de Scofield, que as dispensações são divididas em 7 eras. Então, a gente tem a primeira era, que é essa aqui, o período da inocência, que vai de Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2. E aqui, qual foi a prova?
não comer do fruto da árvore do conhecimento. E o resultado, o julgamento em relação a isso aqui foi o... Deixa eu ver, acho que tem alguém querendo entrar. Então, o resultado foi justamente o exílio do jardim do Éden. Aí a gente tem aqui, ó, a época da consciência, que vai de Gênesis 3:8 a 8:22, aí fazer o que sabe que é bom e expressar a tristeza pelo pecado através do sacrifício de animais. Aí a gente tem a rebelião e o dilúvio, o governo humano, governar com justiça, culturas e governos corruptos. Aí aqui a gente tem a era da promessa, a era da lei, a era da igreja e o reino milenar. Então, cada uma dessas eras tem uma prova específica para a humanidade e uma consequência em decorrência dessa prova. Isso aqui são as 7 dispensações tradicionais com que a história da Bíblia ela é dividida. Aí a gente tem uma divisão mais atual, que é em 10 eras. Só vou apenas mostrar aqui aos irmãos, que é essa daqui, ó. Tá vendo? A gente tem o período da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei. Aí a gente tem essa estrutura, ó. Eternidade passada, ó, criação, queda, dilúvio, Babel, Êxodo. Aí o povo bíblico, Adão, Adão a Noé, Noé a Abraão, Abraão a Moisés, Moisés a Cristo. A dispensação, adâmica, noética, abraâmica, mosaica. O sinal, maldição, arco-íris, circuncisão, sábado. A aliança entre Deus e a criação, entre Deus e a semente de Abraão. Aí a responsabilidade, ó, de cada um. O fracasso, o julgamento. Essa daqui ela é bem detalhada em relação à anterior. Aqui, ó, o restante dela, tá vendo? Dessa aqui abrange mais, ó. Tem a era da igreja, a 70ª semana de Daniel, os 1000 anos, o milênio, o novo céu e a nova terra. E tem o mesmo procedimento anterior. Então, essa daí são 10 dispensações. Pai do Senhor, irmão Ronaldo. A paz do Senhor, meu irmão. Tá nos ouvindo, irmão Ronaldo? O irmão Ronaldo entrou agora. Está conectando o áudio. Amém. Então, aqui, a avaliação do dispensacionalismo, né? Denise tinha perguntado quais os pontos negativos. Então, a gente vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos do dispensacionalista. A gente tem aqui a questão sistemática, que Denise já apontou. Ela é mais fácil de compreender, de entender, ele é bem sistematizado. Você tem um início, um meio e um fim bastante claro. Você tem um progresso da história, uma linearidade da história. Tudo isso é bem mais claro no dispensacionalista. A gente tem também como ponto positivo que valoriza a revelação progressiva, né, que vai do Antigo Testamento, vai passando de era, vai mostrando como é que vai dando essa evolução e essa relação de Deus com o seu povo. E a gente tem aqui um terceiro ponto positivo, que eles são bíblicos, né? O que diz a Bíblia é o lema básico. Se alguém chegar até eles e dizer, não é porque vai acontecer tal coisa no final do tempo, eles vão logo indagar, mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, eles são extremamente bíblicos, né? Tudo eles procuram fazer um apontamento. Como o irmão Mauro falou lá atrás naquele quadro, mas esse quadro é bíblico, né? Justamente, eles procuram mostrar todos os fundamentos bíblicos. Isso é um ponto positivo do dispensacionalista. Aí, quais são os pontos negativos? Eles fracassam na questão da revelação progressiva. Por quê? Porque eles mantêm a conexão com Israel, como se fosse um Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, esse é um ponto de crítica do dispensacionalismo. A gente tem a distinção entre Israel e a igreja, que é algo que é criticado justamente por isso, porque existem algumas dificuldades de manutenção, né, dessa visão, de distinção de 2 planos e 2 povos.
E parece mesmo que haverá um período de favor especial para com os judeus e que se voltarão a Deus em grande número. Parece provável, no entanto, que isso acontecerá por meio de sua conversão e integração à igreja, e não por Deus retomar o relacionamento que tinha com eles no Antigo Testamento como a nação da aliança ou escolhida. Terceiro ponto, há frequentemente uma tendência de usurpar certas posições, de negligenciar o pré-milenismo histórico. Ou seja, aqui é uma crítica sem muito assim, necessidade. Está dizendo o seguinte, que geralmente os dispensacionalistas, eles desconsideram o pré-milenismo histórico, eles colocam tudo numa coisa só. Eles não definem como nós definimos aqui e diferenciamos. O dispensacionalista deve continuar aperfeiçoando o tratamento da tipologia de modo consistente com sua hermenêutica. Ou seja, ele precisa estar aprimorando mais esses pontos negativos. Respondeu, Denise? Respondeu Pronto. sim. E tem outras críticas também, sabe? Cada um desses tem essa questão da volta de Cristo nas duas fases, que também é um ponto controverso, a questão da própria ressurreição, e aí cada uma delas vai ter suas limitações, né? Nenhuma vai ser plena. Sim, pode falar. Essa crítica em relação à questão de ter dois planos, um para Israel e um para nós. Aí eles criticam, mas eu queria saber, atualmente, em Israel, existem igrejas como nós, tendo a mesma visão que nós, que Cristo já veio? Existe. No povo, lá em Israel, na terra de Israel, existe cristãos. Lá tem um local lá que é dividido, por exemplo, assim, é o bairro dos cristãos, dos judeus, dos muçulmanos. Aí tem a divisão entre protestantes e católicos. Então, existem judeus cristãos lá na terra de Israel. Pronto, porque assim fica na minha visão, era difícil de entender essa questão de não ter esse plano. Israel não é um plano, porque, tipo assim, a gente não compreende, tipo assim, como é que Israel está hoje, tá entendendo? A gente olha para Israel na história passada, mas a gente tem que saber como é que Israel está vivendo hoje. Então, como você falou, tem eles buscam a Cristo como nós buscamos. Então, assim, fica mais fácil de assim, a possibilidade de ter um plano para eles. Estou entendendo. Pronto. Aí, então, assim, existe lá, né, inclusive muçulmanos, católicos, os próprios judeus, né, nesse sentido. Aqui, irmãos, a gente vai fazer um resumo das 4 visões. A gente tem a visão aqui, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e histórica. Jesus voltará fisicamente. Todos creem que Jesus voltará fisicamente. Todos defendem isso. Quando Jesus voltará? Aí é onde está o que da questão. Para os amilenistas, Jesus pode voltar a qualquer momento. Um quadro detalhado do tempo não é importante. Então, para eles não interessa essa evolução que o dispensacionalista apresenta. O pós-milenista, Jesus ele vai voltar depois do milênio. O pré-milenista dispensacionalista, depois da tribulação de 7 anos, antes do milênio, é que Cristo volta. E o pré-milenismo histórico, a mesma perspectiva. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus ocorrem ao mesmo tempo? O amilenismo, sim. O pós-milenismo, sim. O pré-milenismo histórico, sim. O único que diferencia é o dispensacionalista. Para eles, não. São eventos separados por 7 anos. Arrebatamento pré-tribulacional ou por 3 anos o arrebatamento mesotribulacional. Haverá a grande tribulação. Para o amilenismo, a tribulação ocorre sempre que os cristãos são perseguidos ou quando há guerras e desastres. Para os pós-milenistas, a tribulação é a guerra judaica romana do século I ou
o constante conflito entre o bem e o mal antes do milênio. E para os pré-milenistas, a tribulação ela vai acontecer. Os cristãos sofrerão durante a tribulação? Os amilenistas, sim, os cristãos sofrerão e padecerão perseguição até que Jesus volte. A perseguição aumentará no final. Os pós-milenistas, sim, os cristãos são chamados para falar do evangelho e a tribulação ocorrerá quando o evangelho for contraposto. Já os dispensacionalistas, os cristãos serão arrebatados ou antes da tribulação ou no meio da tribulação, como a gente já viu. E os históricos, os cristãos passarão pela tribulação e padecerão sofrimento e perseguição pela causa de Jesus, mas não sofrerão a ira de Deus. Haverá um milênio literal de 1000 anos? O amilenista? Não. O pós-milenista? Não. Para o amilenista, o milênio refere-se ao reinado de Jesus no coração dos crentes. E também, para o pós-milenista, o milênio refere-se a um período de paz quando o evangelho alcançar todas as pessoas. O dispensacionalista, sim, depois da tribulação de 7 anos, Jesus voltará e reinará por 1000 anos. E o histórico também. Quem é salvo? Somente os cristãos, creem os amilenistas. Os pós-milenistas, somente os cristãos, e os outros também da mesma forma. O atual Estado de Israel é relevante para a profecia do Apocalipse? Não. Não há nem importância para eles. Quando, deste ponto de vista, teve maior número de adeptos? Era bem conhecido no século IV depois de Cristo, né? O amilenismo tornou-se difundido em todo o século V depois de Cristo e continua a ser aceito até hoje. Pode ter sido popular nos séculos IV e V, talvez mais cedo. Hoje é menos popular, o pós-milenismo. Tornou-se popular no século XIX, tem aumentado de popularidade, o dispensacionalismo. E o mais antigo deles é o pré-milenista histórico. Pronto, irmãos. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Concluindo as 4 visões milenaristas. Agora, irmãos, fiquem à vontade. Agora é com vocês. Questões? Irmão Daniel, Pode perguntar. tem algum dessas visões não acreditam na última semana de Daniel? Não, assim, todas elas acreditam na última semana de Daniel. O que vai diferenciar é como eles interpretam O início. quando isso aconteceu. Sim, certo. Entendeu? Mas todas acreditam. Vai diferenciar só quando elas vieram a acontecer. Meu celular não está carregando mais. O que mais, irmãos? Podem ficar à vontade. Deu certo. Podem ficar à vontade, irmãos. Não tem questões mais, não? Tá falando? Meu celular tem um problema aqui descarregado. Ah, ok, irmão Mauro. Tá chegando muito embaçada a fala. Entendi. Para a gente tentar entender melhor, então, vamos lá. Se eu perguntasse aos irmãos, qual a visão defende que o milênio ele deve ser literal? Pré-milenista e dispensacionalista.
Isso. E o histórico também, em sua grande maioria. Em sua grande maioria, o histórico defende que o milênio deve ser literal aqui na Terra. Qual visão defende o arrebatamento antes da tribulação? Pré-milenista dispensacionalista. Isso. Qual visão defende que o milênio está acontecendo no coração dos cristãos? A milenista. A milenista. Qual visão defende que o milênio ele vai acontecer de forma gradual? É o pré-milenista histórico? Não, aí seria o pós-milenista. É o milenista. O milênio vai acontecer de forma gradual, né, para ele ser instaurado. Sim. Que mais aí? Qual visão defende que a primeira ressurreição foi espiritual? O amilenista e também o pós-milenista. Tanto o amilenista como o pós-milenista. Qual visão defende que a primeira ressurreição foi física? Ou vai ser física, na verdade? Os pré. Isso. Os dois pré-milenistas defendem que a ressurreição, elas são físicas. O que mais que a gente pode ver? Eu tinha... Acho que eu pulei um quadro. Acho que eu não coloquei, que era o quadro justamente das dispensações. Não coloquei. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Ou eu baixei, mas não incluí no slide. Vou colocar aqui. Pronto, eu não tinha colocado aqui esse quadro para ficar um pouco mais claro a visão. Vou colocar aqui para os irmãos verem. Pronto, irmãos. Aqui é a questão do entendimento das visões dispensacionalista. Aqui é mais claro, tá vendo? A neo-aliancista e a visão aliancista acerca da relação com a igreja. Então, observe bem. O dispensacionalista ele vai pensar o que? Da nação de Israel. Deus propôs trabalhar com dois diferentes grupos de povos, Israel e a igreja, de diferentes maneiras durante diferentes dispensações. É através da atual nação de Israel que Deus cumprirá suas promessas de terra e bênção aos patriarcas e o povo judeu. Aí o que é que diz os neoaliancistas? Deus sempre teve um plano e um povo. Toda a obra de Deus com a nação de Israel foi preparatória para a revelação de si mesmo por meio de Jesus e para a sua obra por intermédio da igreja. Muitas pessoas com uma perspectiva aliancista esperam que um grande despertamento espiritual leve muitos judeus à fé em Jesus como Messias antes do fim dos tempos. Então aqui geralmente você vai ter a milenista, pré-milenista, que podem ser neo-aliancista ou pós-milenista. E aqui a gente tem o aliancista, que é o mais comum dentre eles. Deus sempre teve um plano que ele pôs em execução por intermédio de várias alianças. A obra de Deus com Israel era uma figura temporária do que ele já tinha proposto fazer através de Jesus na nova aliança. Muitas pessoas com a perspectiva neo-aliancista esperam que um grande despertamento espiritual leve muitos judeus à fé em Jesus como Messias antes do fim dos tempos. Então a gente tem as visões aqui diferentes em relação à nação de Israel. Em relação à igreja, alguém pode ler, por favor, aqui a visão dispensacionalista?
A igreja é uma obra espiritual separada da obra terrena de Deus com a nação política de Israel. Por meio desta obra espiritual, Deus está colocando judeus e gentios em relação com Ele mesmo por meio de Jesus. Durante a tribulação, Deus retirará a igreja e retomará a nação de Israel. Isso. E a visão neoaliancista? Aqui eu quero ler. Deus está cumprindo as promessas que fez aos patriarcas e ao povo de Israel. No Antigo e Novo Testamento, Deus fez uma aliança da graça com toda pessoa que crê em Jesus como Messias. Isso. E os aliancistas? Deus cumprirá suas promessas feitas aos patriarcas e a Israel por intermédio da semente de Abraão, que é Jesus, o Messias. No Antigo e Novo Testamento, o propósito de Deus sempre foi remir toda pessoa que crê no Messias. Amém. Os irmãos podem anotar aí ou tirar foto, porque isso aí ajuda mais assim no entendimento das visões aliancistas, né? Seja dispensacionalista, neoaliancista ou a visão aliancista mesmo. Então, isso é o que diferencia o dispensacionalista das outras visões. Então, meus amados irmãos, essa foi a aula de hoje. Os irmãos têm alguma questão, podem ficar à vontade. O meu celular, irmão, descarregou, aí tá embaçando a voz. Ah, entendi. Não está compreendendo bem, né? Aí eu coloquei o carregador aqui, mas mesmo assim continua. Entendi. Continua ruim. Pode ser a internet. Pode ser também. Alguma queda momentânea, porque como está aparentemente querendo chover, aí às vezes aqui, não sei o que é isso, parece que a internet daqui tem reumatismo. Quando chove, passa mal. Então, assim, meus irmãos, graças a Deus, o Senhor tem nos oportunizado de estudarmos sobre as visões milenaristas. Irmãos, eu espero que isso não tenha, assim, trazido confusão para os irmãos, certo? Porque, assim, irmãos, também seria desonesto da nossa parte se a gente só expusesse um tipo de visão. Porque nós estamos estudando teologia e os irmãos podem ser confrontados por esses outros tipos. E os irmãos não saberiam muitas vezes ou se perderiam. E agora os irmãos têm uma noção. Aí cabe aos irmãos desejar compreender mais, se aprofundar mais. É muito importante, é muito bom. Diz respeito a muitas coisas acerca de nós. Estudar escatologia é muito bom. E aí, irmãos, a gente viu essas 4 visões. Cabe aos irmãos, né, estudarem, tirar suas conclusões. Como o Denise apontou lá atrás, eu venho colocando, a nossa denominação, ela defende o dispensacionalista, né? Mas existem pastores no nosso meio que eles são amilenistas, né? O próprio curso aqui, eu vi, ele traz um pouco do viés amilenista. Então, assim, é algo comum e não deve ser algo que a gente deva, assim, tá matando e morrendo, porque não são assuntos fechados, certo? Agora, assim, se o irmão quiser estudar a visão dispensacionalista, eu recomendo que estude e estude a fundo, entendeu? Porque o bom, irmãos, é a gente saber no que a gente crê. A gente não pode crer só simplesmente porque meu pai crê ou porque... Não, a gente precisa entender aquilo ali e ter fundamentos sobre aquilo ali, né? Então, eu recomendo isso, que os irmãos tenham prazer em estudar e compreender melhor aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, né? Então, foi isso assim, que nós vimos nessas 4 aulas. Eu confesso que o meu desejo hoje era começar a terceira, não, a 4ª aula, né? Eu falei 4 aulas, mas foram 3 aulas com 4 assuntos. Era começar a terceira aula sobre a morte física e a imortalidade, mas ficará para a próxima sexta. Talvez na próxima sexta a gente comece
o capítulo 4, e inicia o próximo capítulo. Para a gente dar uma certa adiantada nessa disciplina. Eu sei que são assuntos bons e que a gente precisa mastigar, né? Mas a gente vai ver se a gente consegue terminar essa disciplina pelo menos em 6 aulas. Né? 6 aulas. Mas a gente vê aí como é que fica o andamento das outras aulas. Os irmãos têm algo a dizer? É que, irmão, pelo menos o que eu tenho a dizer é o seguinte: enquanto nós estivermos trancados dentro de casa, não se veste, não. Vamos devagarzinho. Amém. Aprende mais. Tá sendo proveitoso para os irmãos. Com certeza, meu irmão, com certeza. Se a gente disser que estamos aprendendo tudo, a gente estamos mentindo e estamos desagradando a Deus, porque Deus não quer que a gente minta, mas a gente com certeza aprende algo que a gente jamais nem sonhava em aprender. Amém. Irmão, eu creio que, assim, a gente, para se aprofundar mais, tem que estudar mais, ter livros que nos dê mais bagagem, né? Porque a apostila em si, ela é rica, mas às vezes precisa de mais livros, né? Pra gente... Eu tive uma certa dificuldade de, assim, a Lúcia vai passando para mim, eu vou tendo uma certa dificuldade, mas vou entendendo, né? Assim, mas no geral eu entendo que todos as interpretações aqui, né? Crê que Cristo vai voltar. Agora, no geral, há discordância entre as datas, não é assim? É a forma como isso vai acontecer, né? A discordância é como isso vai acontecer. Vai se resumindo aí, tem cada linha de pensamento tem as datas diferentes, que não, é mais ou menos isso, né? Digamos que não seja a data, seria o tempo. O tempo, porque a data dá a ideia de um dia específico. Né? Então ele tem tempo diferente, né? Mas todos têm a visão que Cristo vai ter a segunda vinda. Isso. Porque isso é uma crença essencial. Todo cristão tem que crer nisso. Se ele não crê nisso, ele é um herege. Aí pode tratar como herege, não tem para onde correr, não. Agora, a cronologia é que dá essa divergência entre os pensadores, né? Isso. Justamente porque não está fechado na Bíblia, né? Abre possibilidades de entendimento, de interpretação. Irmão Ronaldo está nos ouvindo, irmão Ronaldo? Não sei se ele está ouvindo. Então, assim, irmãos, eu vou recomendar um livro aqui, que a Eva falou na aula anterior. Eva não está participando hoje porque ela disse que o celular dela não está muito bom, não. Esse livro aqui, está dando para os irmãos verem? O Guia Profético para o Fim dos Tempos. Esse livro aqui é muito bom para se ter um panorama geral sobre todos esses entendimentos, como eu falei, ó. É um livro bastante ilustrado, algumas figuras eu tirei dele, e fala sobre tudo isso, meu segundo, os 144 mil, as várias perspectivas, a visão de Daniel, tudo é apresentado nesse livro aqui. É uma ferramenta boa. Pode falar, irmão. A gente, nesse curso, está aprendendo meio que o básico, né? O básico que até já tem uma visão até um pouco mais adiantada. Justamente. Ele não é assim um passo muito à frente, não. Ele dá para conciliar com o nosso estudo. Mas não é um básico tão básico, não, né? Não tão básico, né? É isso que eu estava dizendo. Mas justamente. Ele dá para conciliar esse livro. Digamos, se a gente adquirir ele durante esse período agora dessa apostila, ele não atrapalha, não. Ele ajuda. O livro ele vai dar Entendi. Ele vai auxiliar. Entendi. E assim, irmãos, de fato, esse assunto que a gente viu é a nível de graduação, de bacharel mesmo, entendeu? A gente não aprofundou muito, mas os irmãos podem ficar tranquilos que os irmãos têm uma noção geral e não faz vergonha onde os irmãos chegar, os irmãos estão
também para saber falar minimamente de cada uma dessas visões e defender a que os irmãos creem de forma tranquila e se aprofundar nelas. Como eu falo, é um básico, mas um básico um pouco avançado, mas é um básico que deu para a gente compreender, graças a Deus. Como você sabe, eu iniciei essa apostila sem saber de nada, mas agora realmente já tem uma visão bem mais ampla, graças a Deus, e estou entendendo bem direitinho, está entrando na minha mente. Amém, glória a Deus. O Mauro fala é só ir com calma. Amém. Porque como a gente nunca tinha parado para estudar, às vezes confunde, mas está clareando. A cada aula vai clareando mais e mais. Mas está muito bom. E, assim, irmãos, também entender que não é nenhum pecado, entendeu? Os irmãos estudarem, não. Porque hoje, irmãos, não é assim. Mas hoje os irmãos têm um entendimento, assim, que é diferente da maioria dos irmãos da igreja. Entendeu? Os irmãos vão saber, no geral, isso que os irmãos sabem. E muitos, se os irmãos chegarem e forem falar, eles vão pensar que não, isso aí entendeu? Mas é justamente porque muitos não têm esse entendimento, esse conhecimento, e aí a gente tem que também saber dosar, né? Saber lidar com essas limitações também. Não sei se os irmãos estão me entendendo. E é interessante essa questão, assim, que a gente precisa ter em mente que essas visões todas têm base bíblica. Isso. Então, Perfeito. caso eu venha estudar profundamente e eu vim mudar o meu modo de ver, de crer, tipo, a gente crê em pré-animista, mas se eu quisesse crer na visão animista, eu não vou estar errado. Então, o que eu tenho que fazer é estudar profundamente para que eu venha defender aquela visão biblicamente. Isso. Eu não estarei indo contra a palavra de Deus. Isso, perfeito. Não é pecado. Não é pecado, esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? E é assim que os irmãos estudam, irmãos. É muito bom. Se os irmãos puderem estudar a visão dispensacionalista mesmo, conhecer a fundo, é muito bom mesmo. E eu espero que tenha instigado os irmãos a desejarem conhecer mais, né, sobre a escatologia. Só uma dica. Eu creio que no YouTube também tem umas aulas falando, umas aulas com Jorge Noda, pastor Jorge Noda. Eu estava assistindo o Black, mas eu creio que no YouTube tem. E ele explica bem direitinho, se quiserem revisar com ele. Isso. Ótimo. Meus irmãos, o tempo está acabando. Foi um prazer estar com os irmãos. E sexta-feira a gente continua, se Deus permitir, viu? Amém. Um abraço. Qualquer coisa, podem ficar à vontade para perguntar, para tirar dúvida. Fiquem à vontade. E a gente continua o capítulo 4 e, se possível, o capítulo 5 na próxima aula. Deus os abençoe e que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas.